Paz do Senhor, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui na lição para pré-adolescentes. Espero que vocês estejam bem. E antes de começar a aula, eu quero fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, tremendo, justo e fiel, Jesus, te agradeço por mais uma oportunidade a qual o Senhor tem me dado de poder ler, estudar e transmitir um pouco mais sobre a Tua palavra. Senhor, abre o entendimento daqueles que irão ouvir. Ajuda-nos a absorver e a praticar. Fica aqui comigo e que a Tua presença também, Senhor, ultrapasse e chegue até esses pré-adolescentes que irão assistir. Te agradeço. Amém. Bem, vamos começar mais um trimestre com uma nova lição e um novo tema. E o tema desta lição é o Evangelho do Discípulo Amado. E que discípulo amado é este? Vamos aprender um pouco mais. O tema desta primeira lição é a palavra eterna habitou entre nós. E a lição encontra-se em João, capítulo 1, do 1 ao 5 e do 10 ao 14. E o texto bíblico diz: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Encontra-se em João, capítulo 1, versículo 1. Então, o Evangelho do Discípulo Amado, que é o tema da lição, é João. João é conhecido na Bíblia como discípulo amado. Jesus o amava. E vamos começar pelo primeiro tópico, que diz: a palavra já existia. O apóstolo João se refere a Jesus chamando-o de a palavra. Mais um pouco à frente, nos fala que um grande estudioso da palavra de Deus, chamado Matthew Henry, afirma que Cristo nos fez conhecida a mente de Deus, assim como a palavra ou discurso de um homem dá a conhecer os seus pensamentos. O que este grande estudioso quis dizer? Que Jesus nos faz conhecer as palavras de Deus e também leva ao Pai as nossas palavras, intercede ao nosso favor. Por isso que João aqui chama ele de a palavra, porque ele transmite as nossas palavras para Deus e as de Deus para nós. E a palavra já existia nesse tópico. Há 3 subsídios, letra A, B e C. A letra A diz assim: sua pré-existência. Jesus sempre existiu. Mas como assim? Porque tudo que existe na terra foi criado por Deus. Nós, seres humanos, os animais, os répteis, as plantas das mais variadas espécies, tudo foi criado por Deus, menos o Criador. Ele sempre existiu. Então, Jesus sempre existiu. Ele é eterno. Na letra B, diz assim: sua coexistência com o Pai. Desde o princípio, o Filho está junto ao Pai. Jesus sempre esteve com Deus. Porque ele é uma pessoa da Trindade Santa. São 3, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa é a Trindade. Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas que existem e convivem em perfeita unidade, que possuem a mesma essência. São 3 pessoas com distintas funções, porém eles possuem a mesma essência. Como assim? Eu trouxe uma figura para explicar para vocês um pouco. Temos aqui a água em suas 3 fases. Ela líquida, em gelo, sólido e gasoso. 3 fases da água. Porém,
o número aqui identificado é o H2O. Então, isso tudo aqui é H2O, é água, só está em estados diferentes. Assim é a Trindade Santa, tá? São 3 pessoas, 3 elementos com distintas funções. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Porém, a essência, a matéria que os compõe é a mesma, tá? Eles são eternos, é onisciente, é onipresente, tá? É onipotente. Os 3 são a mesma essência, só estão em funções diferentes, tá? Assim como eu mostrei na água, líquida, sólida e gasosa. Mas essas 3 H2O é água, é a mesma essência, compõem a mesma matéria, certo? Vamos para o segundo tópico. É a palavra se tornou um ser humano. Antes do título, eu esqueci da letra C, que diz assim: sua participação na criação. A Bíblia ensina que Deus criou o mundo pela sua palavra. Está em Gênesis capítulo 1, do 1º ao 3. Tá? Vocês que estão em casa podem abrir sua Bíblia, podem ir olhando comigo e lendo os versículos. Tá? Então, em Gênesis capítulo 1, do 1º ao 3, nos fala que Deus criou o mundo pela sua palavra. E Jesus estava na criação. Na parte do versículo em Gênesis 1:26, vai falar sobre a criação do homem. E aí, disse assim: agora vamos fazer os seres humanos. Então, não havia só Deus. Não era só ele. Ele falou, vamos, é no plural. Então, existia outra pessoa ali, que era Jesus. Então, Jesus participou também da criação, da formação do mundo, tá? Então, recapitulando este primeiro tópico, João chama Jesus de palavra porque Jesus transmite as nossas palavras para Deus, intercede por nós e nos transmite a palavra do Pai também. Jesus sempre existiu. Jesus sempre esteve com o Pai, porque Ele é parte da Trindade Santa. E Jesus participou da criação e da formação do mundo. Agora vamos para o próximo. A palavra se tornou um ser humano. No segundo parágrafo diz assim: o pecado afastou a humanidade de Deus, trazendo castigo e morte. Por causa da desobediência, o homem tornou-se escravo do pecado. A Bíblia nos fala, e vocês são conhecedores, que Jesus fez o mundo, criou todas as coisas, formou todas as coisas. Fez o homem, depois fez a mulher, colocou no jardim chamado Éden, para que pudesse cuidar de tudo. Só que Deus delimitou até onde eles poderiam ir, do que eles poderiam comer, e eles desobedeceram. Ultrapassou a linha permitida do limite que Deus tinha proposto ali para eles. E como toda ação há uma reação, né? Toda escolha tem uma consequência boa ou ruim. Eles fizeram uma má escolha e tiveram más consequências, foram expulsos do jardim. E aí entrou o pecado na humanidade. E com isso o pecado nos afasta de Deus, tá? E a fim de preparar a vinda do Messias, por conta do pecado, Deus já conhecia que eles iriam pecar. Ele é onisciente, ele conhecia disso aqui, né? E ele já criou um plano para a redenção, para a salvação da humanidade, para nos livrar das amarras, das prisões do pecado, da condenação, da morte eterna. E aí ele envia seu filho Jesus. E antes de Jesus vir,
tem que haver uma preparação. E aí ele escolhe Abraão, para que de Abraão pudesse vir um povo, uma nação, Israel. E a nação israelita recebeu a missão de guardar a promessa da vinda do Messias. Durante séculos, cada judeu ensinou aos filhos de seus filhos sobre a vinda do Salvador do mundo. Então Deus escolheu Abraão para que dele viesse uma nação, o povo de Israel, e era daquele povo que iria ser propagado, anunciado que viria o Messias para salvar a humanidade. E os filhos dos filhos foram passando um para os outros em geração em geração. E muitos profetas também se levantaram e anunciaram que o prometido seria descendente do rei Davi. Jesus foi enviado por causa do pecado. E aqui a gente viu que antes dele vir, Deus tinha que preparar um lugar, tinha que preparar o povo. E ele escolhe Israel para que daquele povo pudesse ser propagado a promessa que viria o Messias e seria da descendência de Davi. E dessa descendência Deus escolhe José e Maria para que participassem do plano de salvação para a humanidade. Deus viu o coração de Maria, achou graça nela, era pura, era virgem, e ali, pela ação do Espírito Santo, Jesus não foi criado, não foi formado como nós, seres humanos, que precisa de uma união carnal entre um homem e uma mulher. Não. Tá? Jesus veio de Maria pela ação do Espírito Santo. E aí ela concebe Jesus, que era o prometido, que tantos anos Israel iria passando de filho para filho. Chegou o momento da realização, do cumprimento da promessa que os profetas anunciaram. E neste a palavra se tornou um ser humano também tem dois subsídios. Primeiro, a letra A gestação. Letra B, a natureza divina. Diz assim a gestação: Jesus foi gerado em Maria, que era virgem, mas isso foi uma ação do Espírito Santo. Foi como eu falei para vocês, tudo foi ação do Espírito Santo. Desde a promessa, Jesus prometeu, com o Espírito Santo enviando ali, colocando Jesus no ventre de Maria, para que pudesse nascer o prometido, desejado, do plano, para o cumprimento da promessa que o Senhor tinha feito, para a salvação daquele povo, para que os livrasse da condenação e da morte eterna. A vinda do Messias marcava o início do cumprimento do plano da redenção da humanidade. Jesus nascendo como se surgisse uma luz, pronto, a luz do fim do túnel. Jesus nasceu para nos libertar da condenação eterna e nos dar a redenção. Letra B, a natureza divina. É preciso entender que Jesus não era metade Deus e metade homem. Ele é Deus, que por um tempo assumiu a forma de homem. Tá? Então, Jesus é Deus, que pela ação do Espírito Santo foi colocado ali no ventre de Maria. Nasceu, cresceu com outras crianças, com seus irmãos, viveu na terra como qualquer outra pessoa. Só que não cometia as mesmas coisas que as outras pessoas, porque ele é santo, ele era puro, ele era Deus, ele é Deus, tá? E ele não era metade Deus e metade homem. Ele era 100% Deus e 100% homem. Mas como entender isso, né? Na nossa matéria, na nossa mente limitada. Ele é Deus porque ele faz parte da Trindade Santa, porque ele já existia antes da fundação do mundo. Só que ele veio e tomou forma de homem. E aqui na terra ele era 100% homem.
Ele sentia fome, ele sentia dor, sentia cansaço, medo, porque ele estava em forma de homem, porém sendo Deus, 100% homem e 100% Deus. Então, recapitulando este tema, a palavra se tornou um ser humano. O pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, foram expulsos do jardim e o pecado entrou na humanidade. E para que pudesse quebrar a maldição aí do pecado, da condenação eterna, Deus envia seu Filho ao mundo em forma de homem, para que pudesse morrer a morte de cruz, para nos salvar, para nos dar libertação, para nos dar o direito de escolha da salvação, para que um dia pudéssemos morar com Ele. Esta promessa estamos aguardando, a volta do Filho de Deus. O terceiro e último tópico diz assim: os que recebem a palavra tornam-se filhos de Deus. E eu pergunto a você, todos nós somos filhos de Deus? Né? E o que você acha? Será que todas as pessoas, todos somos filhos? Ou somos só criaturas? Né? E existe uma grande diferença entre ser filho e ser criatura. Todos fomos criados por Deus, porém o filho possui relacionamento direto com Deus. Aquele que aceita Jesus como Salvador, aquele que confessa os seus pecados e deixa, aquele que tem fé, aquele que crê, aquele que segue a Jesus, que é fiel, que permanece na sua presença. Esse é filho de Deus, não mais criatura, e sim filhos. E neste terceiro tópico também tem letra A e B, que diz assim a letra A: Deus, o perfeito Pai, o Pai perfeito. Eu tenho pai, você tem pai, todos nós temos um pai e uma mãe. Ainda que não venhamos conviver com eles, muitas vezes muitos são criados por avós, por tios, mas temos a consciência que temos um pai e que temos uma mãe. E quando convivemos ou não convivemos, sabemos que eles são falhos, porque eles são seres humanos. Eles não são perfeitos. Nós não somos perfeitos, somos dotados de defeitos, de falhas. E talvez, pode ser que seu pai erre, eu não sei, porque eles irão cometer erros e você fique chateado. Mas eu quero dizer para você que não fique, tá? Se ele lhe corrigiu de uma forma que você achou errado, ou não gostou, foi algo injusto, entenda e aceite, releve, sabendo que o seu pai é falho, tá? E colocamos a nossa confiança e toda a nossa expectativa em Deus, porque Ele sim é o Pai perfeito. Ele é um Pai maravilhoso. Ele é um Pai que ama, que perdoa, que protege, que corrige, tá? Então, assim como os nossos pais nos corrigem porque eles nos amam, nos quer bem, assim é Deus. Tá? A Bíblia diz que Deus corrige a quem ama. Eu tenho um filho, ele pega muita coisa e bota na boca. E eu digo que não pode, eu corrijo ele. Eu adverto. Por quê? Porque ele pode engolir e se engasgar. Eu não quero isso. Por quê? Porque eu amo meu filho. Tá? Agora, se eu não gostasse, eu poderia, por mim tanto faz, né? Mas não, tá? E assim é Deus. Ele corrige porque Ele ama. Ele tem cuidado por nós. Ele zela por nós. Então, Ele quer o nosso bem, o nosso melhor. E assim também é seu pai. Quando Ele lhe corrigir, aceite, porque Ele quer o seu bem, tá? Tendo consciência que Deus é um Pai perfeito. Ele não falha. E antes de Jesus vir à terra, Deus escolhe João Batista, que é primo de Jesus,
para que ele pudesse anunciar que viria o profeta, que viria o Cristo, o Cordeiro de Deus, que iria salvar, que iria tirar o pecado do mundo. E Jesus veio para quê? Para pregar o arrependimento, pregar o reino de Deus. E João, no seu livro, mostra que ele não só veio curar, salvar, libertar, mas Jesus veio mostrar quem é o Pai. Porque no Antigo Testamento a gente vê que Deus era um Deus assim de muita guerra, de espada, de mandar ir para a luta. E aqui Jesus vem apresentar Deus como Pai. Não só como um Deus das guerras, um Deus dos exércitos, mas um Deus que é Pai, que é amoroso e que quer ter um relacionamento maior com seus filhos. Letra B diz assim: tornando-se um filho de Deus. Aqui tem uma pergunta: você já ouviu falar em adoção? Pois é, tem pessoas, mulheres que não podem ter filhos e querem adotar, ou que têm, mas que deseja adotar, e há o sistema da adoção, que não é de sangue, mas adota, aceita, acolhe, cuida e cria como filho. Assim somos nós, né? É impossível sermos filhos biológicos de Deus, de sangue, tá? Porque a nossa matéria não é a de Deus, a dele é espiritual. Tá? É algo sublime, celestial. A nossa é física, é carnal. Então é impossível. Então como podemos nos tornar filhos de Deus? Justamente pela adoção, por meio de Jesus. Somente mediante a aliança com Jesus é que podemos receber o direito de nos tornar filhos de Deus. Em Gálatas capítulo 4, o 4 e o 5, está escrito que por meio de Jesus, nós somos filhos de Deus. Por meio dele, por meio da fé, quando eu creio, quando eu aceito a Jesus como meu Salvador, como eu, a partir daquele momento, torno a ter uma aliança com Deus, eu me torno filho dele. Eu sou adotada por ele. Tá bom? E a conclusão diz assim: Deus deseja nos adotar como filhos, mas para isso acontecer precisamos querer, crer e nos entregar a Ele por completo. Foi o que eu acabei de falar. Tem a criatura e tem o filho. Quando nós aceitamos a Jesus, reconhecemos como nosso Salvador, abandonamos o pecado, abrimos mão, nos abnegamos de muitas coisas para viver uma vida, uma aliança interligada com Deus, com Jesus, eu me torno filho de Deus. Eu me torno co-herdeira do Pai. Tá? Então, você é filho, você é filha do Deus Altíssimo. E João quer nos mostrar que Jesus veio para anunciar o Pai, para anunciar a Deus, não só como Deus soberano, não, mas com uma ligação maior, uma aproximação de pai para filho, de conversa, de intimidade, porque Deus é um Pai perfeito, Ele é zeloso e Ele nos ama e quer ter sim mais intimidade com a gente, quer ter mais comunhão, tá? Mais ligação, mais a proximidade. Tá? Então, esta foi a lição de hoje, a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido e tenham consciência que Jesus é a palavra, que Ele intercede por nós, nos traz a palavra de Deus, que Ele é santo, Ele é eterno, Ele sempre existiu, foi enviado ao mundo para anunciar o Pai, o reino dos céus e nos tornar filhos de Deus. Você é filho de Deus, tá? Não é porque você errou que você deixa de ser filho, tá? Você tem um Pai que te ama e que quando precisar Ele te corrige também, tá? Eu agradeço pela sua atenção, até a próxima aula, fiquem com Deus.